Como é que é, pessoal? Meu nome é Marcelo Carlos. Sou formado em técnico de medicina geral e atualmente estou no primeiro ano no curso de licenciatura em psicologia social e comunitária. Bom, o vídeo de hoje é como se fosse uma preparação para uma apresentação que terei daqui a três horas, né? Daqui a 3 horas, então estou aqui para compartilhar esse vídeo e depois farei um vídeo a compartilhar a experiência, ou seja, de como é que foi aquela apresentação de hoje. Então, a apresentação será na cadeira de neuropsicologia. Então, estou no primeiro ano, segundo semestre, então estamos a ter uma cadeira de neuropsicologia. Então, para quem percebe um pouco ou tem entendimento de alguns termos médicos ou anatômicos, eu acho que esse nome neuropsicologia já lhe remete a alguma coisa, né? Neuro, sistema nervoso, psicologia que se dedica ao estudo do comportamento. Bom, então, essa cadeira de neuropsicologia, ela busca saber a relação entre o comportamento e o que é o sistema nervoso central. E a minha apresentação de hoje, ou seja, o meu tema para a apresentação de hoje será neuropsicologia da depressão. Então, depressão é um tema muito, muito, muito comum que eu acredito que muitos já conhecem ou já tenham ouvido falar da depressão, apesar de não saber exatamente o que é a depressão. Mas nesse vídeo eu vou me focalizar em falar de neuropsicologia da depressão, que será o meu tema de apresentação hoje, daqui a algumas horas. Bom, antes de tudo, uh, podíamos aqui saber o que é isso de depressão, né? Porque eu acredito que talvez muitas pessoas tenham uma definição desse conceito, uma definição um pouco equivocada, né? Dizer que depressão é considerado como um transtorno, segundo a OMS, considerado como um transtorno mental grave que afeta a maneira como a pessoa age ou como a pessoa se sente, como a pessoa se sente consigo mesmo e como se sente com as pessoas que estão à volta. Bom, ah, quando se fala de depressão, muitas das vezes tem-se falado de tristeza. Então, é um dos pontos principais que eu queria tocar. Ah, uma das características da depressão é sempre a tristeza. É a tristeza. Mas existe alguma coisa que muitos não compreendem. A depressão não se resume simplesmente a pessoa estar triste, né? Então, se a pessoa está triste, não significa que a pessoa está depressiva ou está com depressão. Então, para se considerar depressão, existem outros sinais, outros sintomas que vão te levar a saber se a pessoa está com depressão. É por isso que disse que a depressão é uma condição clínica, né? Porque o diagnóstico vai ser com base no quê? Nos sinais que o psicólogo ou clínico vai observar e no que o paciente vai dizer para o clínico, ou o paciente vai relatar ao psicólogo ou clínico. Então, nesse caso, a depressão ela estaria acompanhada com outros sinais ou sintomas para se considerar uma depressão, não é? Então, e existem sintomas ou ah, sinais, não diríamos que
Bom, diríamos que sinais característicos, mas esses sinais característicos devem estar associados a outros sintomas, como por exemplo o humor deprimido e persistente, não é? Em que a pessoa vai se sentir triste. Às vezes a pessoa se sente triste, ela chega a não perceber o motivo de estar triste, não é? Eu acho que já aconteceu com todo mundo. E há um dia desse acordar simplesmente triste e não saber qual foi a causa. Então, isso tem acontecido muitas vezes. E além do humor triste, pode acontecer aquilo que chamam de que apatia ou abulia, pode ser chamado de apatia, abulia. Esses termos têm uma forte relação. Que é o quê? Que é a perda total ou parcial dos interesses, não é? Ou seja, a pessoa já não faz eh, já não faz aquilo que gostava de fazer, ou seja, deixou de fazer, de praticar os seus hobbies, seus passatempos, entre outros. Então, um dos sinais pode ser característicos mais na presença do que de outros sinais ou sintomas é a questão desse do humor deprimido e a apatia, não é? Que eu acabei aqui de explicar. Então, e muitas das vezes, segundo o DMS-5, então podem baixar o artigo da DMS-5, vão compreender mais sobre essa depressão. Ok, então vamos logo falar da neuropsicologia da depressão, que é o que mais importa. Mas antes eu queria que vocês percebessem o que é isso de depressão, né? Queria que percebessem que a depressão não se resume simplesmente a pessoa estar triste. Então, neuropsicologia da depressão. Então, qual é o objetivo ou qual é a finalidade da neuropsicologia da depressão? A neuropsicologia da depressão, ela busca compreender alterações cognitivas e alterações comportamentais eh, relacionadas à disfunção do sistema nervoso central associado ao quê? A transtorno ou associado à depressão. Então, o que isso quer dizer? Então, primeiramente, nós temos que saber o que é isso de alterações cognitivas, o que é isso de cognição. Então, cognição tem a ver com o quê? Com aquisição. Cognição, ela tem a ver com o quê? Com a aquisição de informações, interpretação das próprias informações e o armazenamento, não é? Então, dissemos que ela busca compreender alterações cognitivas e comportamentais. Então, comportamento, alterações comportamentais. Alterações comportamentais, entre outras palavras, serão os sinais que o psicólogo ou clínico pode observar. Não só o psicólogo, mas também as pessoas que convivem com ah, a própria pessoa que pode estar a ter uma depressão. Essas alterações cognitivas e alterações do comportamento, então, elas vão estar o quê? Relacionadas a disfunções ou disfunção do sistema nervoso central, ou seja, o sistema nervoso central não vai funcionar como deveria funcionar. Isso por causa do quê? Isso por causa da própria depressão. Por isso que eu disse que essa disfunção vai estar associada ao quê? À depressão, inicialmente. Bom, então, nós sabemos que o nosso cérebro ele é dividido por lobos, isso nós sabemos muito bem. E quando nós falamos de neuropsicologia da depressão, nós nos focamos muito no lobo frontal e no lobo temporal. Então, o que vai acontecer? Quais são essas disfunções que vão acontecer a nível do sistema nervoso, principalmente do sistema nervoso central, principalmente no córtex, córtex pré-frontal e na região temporal? Bom, essas disfunções são chamadas de disfunções nos circuitos frontolímbicos, não é?
Os circuitos frontolímbicos, então, são conexões neurais, ou seja, conexão entre neurônios da parte pré-frontal, não é? Do córtex pré-frontal e do que? E da amígdala. Então, a amígdala que vai estar localizada onde? No lobo temporal. Então, há conexão entre o que? Entre esses neurônios, não é? Então, e essas duas estruturas, o córtex pré-frontal ah, e a amígdala, que está localizada no tempo temporal, no lobo temporal, eles têm a função do quê? De regulação emocional, não é? Que é a função de regulação emocional. Então, essa depressão ela vai causar que disfunção nessas estruturas dos circuitos frontolímbicos. Ficando mais de forma simples, a amígdala é como se fosse, ela recebe informações, não é? Então, ela é responsável por agirmos ou reagirmos a certas situações ou a certas emoções de uma forma muito rápida, mas ela não consegue fazer o que? Regular essas emoções. Então, o que faz? Ela recebe rapidamente e manda para o córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal, entre outras palavras, ela vai fazer o que? Vai ser responsável por interpretar, analisar aquela informação e chegar à conclusão de como vai reagir aquela certa emoção. Então, o que vai acontecer se houver uma hipoatividade do córtex pré-frontal? A amígdala vai receber as emoções, os estímulos externos. Mas como a amígdala, ela não tem a não tem a função de fazer o quê? Não tem a função de regular esses estímulos ou emoções. Então, o que vai acontecer? A amígdala, entre outras palavras, vai fazer o quê? Vai absorver o quê? Coisas tristes, né? Então, entre outras palavras. Então, alterações que estão relacionadas a essas disfunções dos circuitos frontolímbicos, que é o quê? Que é o córtex, faz parte do córtex, que temos o córtex pré-frontal e o sistema límbico, né? Que são responsáveis pela regulação ah, das emoções. Então, pode haver alteração do quê? Da concentração, ou a pessoa pode estar menos atenta, né? Porque uma das funções do lobo frontal é a atenção, não é? Pode ter dificuldades de planejamento, que é uma das funções do lobo frontal. Dificuldade de tomada de decisões, que é uma das funções do lobo frontal também. E pode ter também dificuldades ou redução da memória a curto prazo. Ou seja, a pessoa vai ter dificuldades para se lembrar de coisas que aconteceram, por exemplo, há um minuto. E dizer que disfunções do sistema límbico, do córtex pré-frontal vão levar a essas alterações de comportamento que eu acabei de mencionar agora. Então, é isso. Só queria compartilhar essa pequena preparação para a apresentação de hoje. E farei um vídeo a dar um feedback de como é que foi a apresentação. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal, deixa o sininho de notificações e fica à espera do feedback